Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nós vamos ver hoje, nesse vídeo muito especial, será que vale a pena a gente votar em candidatos maçônicos? Fazem parte da maçonaria, né? Fica estranho esse maçônicos, né? Mas são candidatos maçônicos, afinal de contas, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E convido você, se está chegando aqui agora pela primeira vez, faça a sua inscrição no canal e fique por dentro da rede Fatos Maçônicos. Não deixe de dar o seu like e também assine não, né? Toque o sininho. Se quiser assinar como membro do canal, um forte abraço a todos os membros aí, torne-se um membro aqui do canal Fatos Maçônicos também. Fique por dentro, né? A gente faz lives semanais, aí, material exclusivo, assim, com bastante detalhamento. Aí uma vez por semana tem uma live pelo menos, aí, fora os materiais que eu vou colocando eventualmente ali, e a gente vai batendo papo com o pessoal. Tem os links aqui embaixo, beleza? Certo? Tem o link ali do meu site, luismiller.com.br, com uma pancada de material muito bacana. Não deixe de conferir, certo? Se você gosta, quer se aprofundar, né? Tem o curso Entenda a Maçonaria, que vai te levar a outro patamar. Tem a Escola da Tradição Primordial também. Pô, se você quer entender de fato as verdades do universo, e conheça a questão da tradição primordial da humanidade, muito interessante, fora os e-books. Bom, dados os recados que sustentam o canal, certo? Vamos entender, né? Rapidamente, o que acontece? Campanha política, prefeitos, vereadores. Eu acho que, primeira coisa, hoje está muito fraco assim. Eu gostava tanto de ver algumas propagandas, né? Algumas não, né? Antigamente eu sentava, sempre procurei me organizar para assistir as propagandas políticas e ver as propostas, mesmo dos partidos, vamos dizer, que eu não gosto muito, sabe? Mas procuro sempre procurar entender, escutar o que eles têm para falar, né? Que daí você vê se tem lógica, certo? Ou se tem pé e tem cabeça as propostas, ou é uma cambada de aloprados, né? Como a gente vê muitas vezes. Né? E antigamente também tinha uma coisa que interessante, que eu estou sentindo falta agora. Nós temos alguns horários, um de manhã, na televisão tô falando, né? De manhã, daí meio-dia, no horário do meio-dia e à noite e tal, né? Eu acho que é 1h30 da tarde que passa, 1h da tarde que passa propaganda política. E dessa vez eu tô vendo que tá muito curto, sabe? Os vereadores não conseguem colocar suas propostas, então hoje o WhatsApp aí, o pessoal tem mandado bastante coisa, Facebook, estão lutando aí nas redes sociais. E é interessante, né? É interessante, é divertido, no sentido que aparecem algumas figuras, né? Que no meu ponto de vista, assim, do tipo do Tiririca, né? Que a gente ri na hora das campanhas, mas depois chora quando os caras assumem lá o troço, né? Porque não fazem nada, sabe? Mais do mesmo. Então, é uma parada muito interessante de se acompanhar, né? Por exemplo, né, eu tenho essa a formação acadêmica e me formei faz uns 20 anos mais ou menos, né? Mais ou menos, já faz uns 20 anos que eu sou formado, minha graduação é administração de empresa, então você entende pelo menos os mecanismos básicos de como as coisas devem funcionar, né? Porque a nossa casa a gente pode fazer uma reflexão através dos conceitos da administração, a cidade vai ser a mesma coisa, enfim, a loja maçônica, né? Então aí que entra a questão. Muitas pessoas, muitos irmãos, né? E isso ocorreu assim, basicamente, e ocorre na história da humanidade, que muitos irmãos, e confunde-se, sabe? Muitos falam, a maçonaria foi responsável por isso, a maçonaria foi responsável por aquilo, pela independência do Brasil, por isso, pela proclamação da República. E eu acho bacana esclarecer que na verdade não foi a maçonaria, certo? A gente não vê um movimento conciso da maçonaria. Por exemplo, né, talvez o mais emblemático, tem duas questões, eu já falei aqui, né? Tem duas questões bem interessantes, né? Antigas, para quem conhece um pouco de história, né? A queda da Bastilha lá na França, né? Então você veja, existiam maçons que queriam que a monarquia absolutista continuasse e outros que queriam a liberdade, queriam a queda da Bastilha. Então esses venceram. Você veja, não era uma opinião homogênea, certo? Dentro da ordem naquela ocasião. Na Guerra dos Estados Unidos nós já vimos uma questão um pouquinho diferente, que os maçons se uniram. Ali talvez tenha sido, talvez se não foi a única, assim, uma das únicas manifestações onde a maçonaria teve um apoio e afinal de contas acabaram se libertando lá nas guerras dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não teve esse lance, né? Nunca existiu uma homogeneidade, né? Todo mundo
focando no mesmo objetivo dentro da ordem maçônica. Haja visto, né, para quem conhece um pouquinho, sabe que existem várias vertentes da maçonaria, né? Existem potências diferentes, existem ritos diferentes, as culturas são diferentes. Eu estou aqui no sul do país, né? Estou em Curitiba, no Paraná. Estou em Curitiba, no Paraná, certo? Mas existe a maçonaria lá em Rondônia, no Amazonas, no Ceará, enfim, no Brasil inteiro, certo? E às vezes o local aonde a ordem está inserida em todos os estados, mas a gente entende a diferença, né, da população, da cultura da população, das necessidades da população, certo? E acompanha, né, nessas campanhas políticas aí vão aparecendo os nossos queridos pré-candidatos a vereador, né, querem entrar nas câmaras municipais aí para colaborar ou não, né, ou fiscalizar, quer dizer, colaborar, fiscalizar, mas muitas vezes também não colaborar com o bom andamento da cidade. Então tem que se ver essa coisa, tem que se ver essa questão, né? Tudo tem que estar num determinado alinhamento para que isso ocorra. Nisso, vários irmãos estão se colocando como opção para fazer parte das câmaras municipais, certo? E vale a pena, sabe? Vale a pena ser um vereador maçônico, sabe? Alguém que é de dentro da maçonaria, fazer parte dessas câmaras municipais? Olha, eu te digo o seguinte, a minha opinião é essa: por pior que seja, pelo menos o irmão ele vai ter a capacidade de discernimento. É uma pessoa que convive, certo? Todos somos humanos, né? Mas é uma pessoa que tem uma convivência diferenciada em um grupo de pessoas que buscam o aperfeiçoamento, certo? De forma prática, estudando até as questões administrativas, né? Da condução da loja, como funciona o desempenho de cargos. Às vezes são autoridades maçônicas que trabalham lá dentro das potências, certo? Então, minimamente já tem uma experiência prática. O outro lado da questão é que também tem uma responsabilidade com as questões de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, qual que é a questão aqui? Devo votar em alguém da maçonaria para a Câmara de Vereadores? Sim, sem dúvida nenhuma. Como eu falei, porque essa pessoa minimamente estará preparada, diferentemente do que a gente vê por aí, né? Pessoas aventureiras. Então, o maçom em si ele já tem essa prévia preparação e tem essa questão da moral envolvida. Obviamente que, se não respeitar essas questões que eu estou falando aqui, você tem que votar na pessoa e acompanhar o seu mandato, certo? Porque caso você veja alguma questão assim que foge dos preceitos da moralidade, por exemplo, da maçonaria, né, que a maçonaria prega muito, que além de outras coisas é uma escola de moral, né? Como dizem os ingleses, é um peculiar sistema de moralidade adornado por alegorias e velado por símbolos. Então, mas tem essas questões que eu falei aqui no Brasil, né? Se usa muito esse axioma da liberdade, igualdade e fraternidade. Então tem que se observar, certo? Esse irmão ele tem plena consciência do que está fazendo numa câmara, certo? É uma pessoa preparada, certo? Os maçons, por natureza, são pessoas estudiosas, às vezes não tanto quanto deveriam, mas minimamente preparadas, conhecem, têm a capacidade de interpretação, né, dos vários rituais, do estudo que é exigido até e necessário para a formação do maçom. Então você veja, é uma pessoa que ela já tem, vamos dizer, algumas linhas minimamente definidas, independentemente da questão ideológica do partido, sabe, que vai se seguir, que se filia e põe a sua candidatura. Então, tenha em mente isso. Vale a pena votar em um maçom? Eu creio que vale, porque ele já tem alguns pré-requisitos, certo? Então, isso vale muito, já é um diferencial para muitas pessoas, já tem os pré-requisitos. Se você não conhece os quesitos da maçonaria, assista aqui os vídeos do canal, que eu vivo falando de questões, sabe? Questões de ampliar a consciência. Então, esse sujeito, minimamente, deve estar preparado e deve ter tem esses pré-requisitos, né? Diferentemente de outros. Estou fazendo uma defesa aqui dos irmãos maçons, certo?
Então as pessoas que não têm essa preparação, certo? Que procurem, né? Não, eu não estou falando para todo mundo entrar na maçonaria, mas procure desenvolver-se, né? Porque existem outras linhas aí, como eu falei, existe a formação acadêmica, existe a experiência, são uma série de fatores que envolvem uma boa administração pública, né? E nessa questão mais objetiva, uma questão mais da questão legislativa da cidade, certo? Então nesse vídeo de hoje eu queria fazer essa colocação, né? Que para frente aí nós teremos aí muito em breve as eleições, e para esclarecer essa questão que o candidato que é maçom tem uma responsabilidade a mais também. Beleza? Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse conteúdo e faça parte aí das nossas redes sociais. Não esqueça de dar o seu like. Um fortíssimo e grande abraço.